Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de elétrica, né? Nesse caso aí mais voltado mesmo à eletrônica, né? A gente vai ver justamente como ligar um LED, né, com o uso de resistor, né, aí para circuitos eletrônicos. Esse é o primeiro vídeo, a gente vai fazer uma série de vídeos, né, mostrando tipos de ligações aí de LED, né, que cada vez é mais comum, né, o uso de ligação de LEDs, né, em elementos populares, principalmente produtos customizados, né, que você vai precisar ali de uma determinada é, luminosidade, né, então está sendo muito comum o uso, né, referente à ligação de LEDs, né. Bom, o primeiro LED é justamente um diodo emissor de luz, né? Ele é muito utilizado realmente aí na eletrônica, né? Por causa da luminescência dele. Então, ele acaba tendo essa possibilidade, né, de uma baixa corrente você ter aí uma luminescência considerável aí para circuitos eletrônicos, né? Então, é muito utilizado. E aí o que acontece? Muitas vezes você precisa diminuir a corrente, né, de chegada nesse LED, e aí a gente utiliza um resistor que tem como foco justamente essa diminuição, né, de corrente, né, ou dependendo do caso aí também alguma relação térmica com o circuito, né, mas aí no nosso caso o grande objetivo é realmente estar diminuindo aí a corrente para estar atendendo de forma plena aí o LED. Bom, aqui está uma tabela comercial de resistores, né, lembrando que existem N resistores, né, e eles estão proporcionais a essas indicações aí da tabela comercial de resistores. Né. Logo mais a gente vai voltar para falar sobre essa tabela de resistores e aí você vai entender bem como é que ela funciona. Vamos aí para a análise da forma. Nesse caso, essa primeira ligação que a gente vai fazer é uma ligação em série, né, apenas utilizando um diodo, né, aí para ser ligado em série aí com base em um resistor e uma fonte. Então, nesse caso aí, para saber o grande detalhe é saber qual resistor que vai ser utilizado, né? Então, nesse caso aí, né, o R representa aí a resistência, né, do resistor aí que vai estar sendo utilizado, né, para a ligação do LED. Aí a gente tem o VCC, né, que é referente à tensão, né, de chegada aí do sistema, né? A gente tem aí o VL, que é a tensão do LED, né? A gente vai mostrar depois aí uma tabela referente a essa tensão do LED. E o IL aí que é referente à corrente do LED, né? Então a gente precisa fazer, né, esse cálculo que é bem simples aí para poder identificar o resistor, né? Aí está justamente a relação de tensão máxima e mínima dos resistores aí por cor, né? Aí a gente está considerando aí LEDs aí com 5 milímetros de diâmetro, né? A gente tem aí a corrente, né, que esses LEDs eles precisam aí para serem ativados, né? E aí a tensão máxima e mínima, né? Veja aí que do vermelho é 1,8 a 2 no máximo, né? E o branco aí de 2,5 a 3 volts aí no máximo, né? E como tensão. Bom, então aqui está nosso problema, dimensionar um resistor para construir um circuito que acenda um LED de 5 milímetros da cor vermelha com a bateria de 12 volts. Né? Então, nesse caso aí, a gente precisa estar utilizando o resistor para que chegue a corrente, né, ali específica para ele. Né? No caso ali está em miliampere, né? Você pode observar na tabela que está em miliampere, está, né? Dando aqui 20 miliampere. No caso aí para corrente, né, a gente vai precisar converter aí para ampere. Depois a gente converte ela aí para você ver como é que fica o valor. Né? Então, no caso aí, o que, é que a gente vai precisar fazer? 12, que representa, né, a tensão de ligação, que já está ligada, no caso, referente à bateria, né, menos 2. 2 representa justamente o que? A tensão máxima do resistor. No caso, como a gente está utilizando o vermelho, a tensão máxima dele aqui está aqui indicado como 2. Então a gente vai ter 12 menos 2 dividido pela corrente. A corrente que estava em 20 mA, a gente precisa converter ela para ampere. Né? Nesse caso aí, a gente faz justamente a relação de divisão aí por 1000. Então você vai pegar 20 mA, né, e dividir por 1000, que vai dar 0,02. Né? Fazendo esse cálculo, 12 menos 2 vai dar 10. 10 dividido por 0,02 vai dar 500. 500 ohms. 500 ohms é justamente a relação de referência aí para indicação do resistor que vai ser utilizado. Né? Então, aí no caso, seria justamente esse de 500 ohms. Quando a gente vai observar a tabela comercial, a gente vai ver aqui que não tem 500 ohms. Né? Ele está indo aqui de 1 ohm até 9,1.
né? Então, aí é onde entra esse detalhe da tabela comercial. Essa tabela comercial, ela pode ser analisada com base também em múltiplos, né? Múltiplos de 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta, né? Então, a gente tem como fazer essa relação aí para poder identificar. O primeiro ponto aqui é verificar aí o valor mais próximo, né? No caso aqui, mais próximo superior, né? Que é para atender lá a resistência. Então, veja aqui que a gente tem aqui 5,1 ohms, né? Então, a gente pega esses 5,1 ohms aí da tabela comercial e faz uma base de multiplicação dele com um desses valores. Exemplo, se eu fosse utilizar a base 10, eu pegaria 5,1 multiplicaria por 10, daria quanto? 51 ohms. Só que 51 ohms é muito inferior ao que eu preciso, ou seja, ele tem que ser maior do que 500 ohms. Então, se eu utilizar 10 ao quadrado, ou seja, pegar 5,1 e multiplicar por 10 ao quadrado, onde 10 ao quadrado vai dar 100, então 5,1 vezes 100 vai dar quanto? 510 ohms. Nesse caso, eu tenho aí um resistor compatível, né, com o valor indicado, ou seja, ele é um pouco maior, né, tem uma diferença aí de 10 ohms, mas ele aí é o que realmente é compatível aí com o uso, né? Então eu tenho agora que escolher esse resistor com 510 ohms, né? Então, para fazer essa escolha, aí eu preciso ir justamente para a relação da análise de tabela, né, de tabela de resistores, né? Aí está a indicação, né, da cor do resistor de 510 ohms, né? Ele vem, lembrando sempre o seguinte, né? Vou até ampliar aqui, você tem que ficar atento. Aqui ele ficou bem próximo, né? Mas o que é que acontece? O resistor ele vem com o filamento, né, de ligação dele, né? E quando você for observar ele, você tem que verificar quais são as faixas que estão mais próximas, né? No caso, essas três aqui elas estão mais próximas, né? Tem uma diferença maior do que esse espaçamento aqui. Então, esses lados que estão mais próximos, eles devem ser virados para a sua esquerda, né? Então, no caso aqui, a gente tem a indicação verde, marrom, marrom e dourado, né? Então, aí a gente precisa só verificar na tabela se esses valores eles estão compatíveis com a indicação de 510 ohms, né? Então, para verificar isso, a gente precisa observar a tabela de cores aí dos resistores, né? Então, no caso, para essa tabela de cor, o que é que acontece? Observa que aqui a gente tem três faixas, né? Tem três faixas aqui indicativas, tem o multiplicador e a tolerância. Quando você está utilizando um resistor desse que é mais comum com quatro faixas, significa que você vai usar a faixa 1, a faixa 2, o multiplicador e a tolerância, né? Essa faixa 3 aqui ela não entra. Se você estivesse utilizando com 5 linhas, aí essa faixa 3 entraria, né? Depois a gente faz um exemplo utilizando aí essa faixa 3. Então, nesse caso aí, só vai ser utilizada aí a faixa 1, faixa 2, os multiplicadores e a tolerância. Primeiro ponto, como a gente está verificando aqui que a primeira linha é verde, eu vou verificar aqui qual é o valor dele indicativo. Veja aqui que o primeiro número dele é 5, né? Então, está compatível aqui com o que a gente está utilizando, né? Então, o primeiro valor aí é 5. O segundo, que é marrom, né? Você vai verificar aqui que é 1, né? Na segunda faixa, né? Está aqui indicado que é 1. Então, aí a gente já tem de início aí 51, agora precisa fechar aí para ver se chega no 510. Aí a gente vai para onde? Para a terceira faixa, que agora é o multiplicador. O multiplicador aqui é quanto? 10. Então, a gente vai ter 51 vezes 10. 51 vezes 10 vai dar igual a 510 ohms, né? Então, o resistor que a gente está utilizando aí, ele está correto, 510 ohms. A última faixa, né? Aqui pode não parecer, né? Não parecer que está dourado, né? Mas a gente tentou deixar o mais próximo possível aí do dourado. Mas esse aqui é dourado. Isso aqui representa o quê? Representa a tolerância. Então, nesse caso aí, a tolerância dele é de 5%. Observa aqui que está indicando aqui ouro, né? Então, essa tolerância é de 5%. Mais ou menos 5%. Né? Ou seja, esse 510 ohms desse resistor, né, ele tem uma variação de 5% para mais ou para menos. Ele pode ter essa variação, né, já que está dentro da tolerância dele, né? Então aí você poderia fazer aí uma relação aí proporcional. 510 ohms, 51 ohms representa aí 10%. Então a metade aí de 51 ohms, né, ou seja, 25,5 representa aí 5%. Né? Então ele pode ir aproximadamente 25 ohms para mais ou para menos aí como tolerância aí dele, ok? Bom,
Escolhido o resistor, né? Voltando aqui para a análise da questão, a gente já sabe qual resistor, é só agora fazer a montagem, né, do circuito, né? Então, nesse caso aí, na montagem do circuito, você ficaria dessa forma, né? Bateria aqui de 12 volts, né? A ligação em série, né, do resistor com LED vermelho, né? E aí retornando aqui para o negativo da bateria, e você teria aí a ligação correta do LED, né? Você poderia colocar algum elemento aqui de tipo interruptor, uma botoeira aqui para estar acionando, né? Ligando e desligando o LED. Ok? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.